Tudo bom, pessoal? Vamos à segunda parte da aula 1 do livro 4. Eu dei uma ampliada aqui na área disponível, porque eu quero fazer com vocês o seguinte. Eu vou botar algumas informações desse lado e algumas informações desse lado aqui em relação a todos esses grupos que nós vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, ó. O reino é dividido em filos. O filo em classes, a classe em ordem, a ordem em família, a família em gênero, o gênero em espécie. Isso aí a gente vai memorizando meio que automaticamente, não precisa se preocupar em decorar as categorias sistemáticas. O que tu poderia fazer, para começar, é assim, ó. Eu vou botar aqui, ó. O reino animal será trabalhado por nós em 9 filos. Quais são os 9 filos? Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. São esses 9 filos que a gente vai trabalhar. Tá, mas pera aí, o que nós vamos trabalhar com esses 9 filos? Vamos começar assim. O que significa cada uma dessas palavras? Então, canetinha na mão. O que são poríferos? São animais que têm poros no corpo, por isso poríferos. Tu sabe dar um exemplo lá? Sei, as esponjas. Por isso, pessoal, que os poríferos também são chamados de espongiários. Tá bom? Até aí, tranquilo, né? Aí vem os quinidários ou selenterados. Vamos pegar uma das palavras para ter alguma coisa para associar. Quinidários, por quê? Tu já colocaste, por acaso ou por azar, a mão numa mãe d'água? Espero que não. Mas se tu colocasse a mão na mãe d'água, dá como se fosse uma queimação, uma ardência. Pois é que o quinidário tem uma célula chamada quinidoblasto ou quinidócito. Essa célula, ela contém substâncias urticantes de um flagelinho, num cílio, que está encolhidinho, está para dentro do corpo do quinidário. Quando ele se sente ameaçado, porque ele é muito frágil, o quinidário, ele é muito frágilzinho. Peraí, fiz uma confusão total. Quinidário, porque tem uma célula... tá certo, estava certo. Quinidário, porque ele tem uma célula chamada quinidoblasto ou quinidócito. Essa célula tem um cílio que fica encolhidinho para dentro da célula e que quando tu toca um quinidário, ele se sente ameaçado, porque ele é meio gelatinoso, assim. Imagina uma mãe d'água. Se tu tocar nessa mãe d'água, ela pode se ressentir muito do teu toque. Então o que ela faz? Ela tem esse quinidocílio, quando ela se sente ameaçada, ela libera o quinidocílio. E aí o quinidocílio, ele tem substâncias urticantes. E aí tu vai retirar a mão, evidente, e dali em diante, toda vez que tu estiver diante de um quinidário, antes de encostar nele, tu vai ter essa lembrança. E isso aí vai mantê-lo preservado fisicamente. Então, o quinidoblasto é a célula clássica do quinidário. Por isso que ele é um quinidário. Até aí foi? Bom, vamos ver plateuminto. O que significa? Verme achatado, verme chato. Isso aí vai ser importante mais adiante, tá? Depois vem o nemateuminto. Na realidade, nemateuminto não é uma expressão muito boa. O ideal seria asqueuminto. Mas por que tu prefere nemateuminto, Flávio? É pelo seguinte, pessoal, ó, porque aqui eu vou ter anelídeo, aqui eu vou ter artrópodo, no artrópodo eu vou ter aracnídeo, depois aqui no último, cordados, nós vamos ter anfíbio, nós vamos ter ave, é muito A. Então, eu prefiro botar um N aqui, mas na verdade, o mais correto seria asqueuminto. Muito bem. Então, o que é asqueuminto? Nemateuminto. São os vermes cilíndricos, certo? Grupo seguinte, anelídeos. Por que anelídeos? Porque eles têm o corpo formado por uma sucessão de anéis. Muito bem, aí vem os moluscos. O que quer dizer molusco?
corpo mole, que pode ter um exoesqueleto externo, uma concha, e pode não ter, tá? O importante é que sempre ele tem o corpo mole. Aí nós vamos aos artrópodos, é o grupo mais numeroso do planeta. Artrópodos, artros, articulação, pó dos pés. Então ele tem o quê? Ele tem pés articulados, apêndices articulados. Esse grupo é gigantesco, pessoal. Olha aqui, ó. Se nós nos guiarmos pelo cálculo, um pouquinho é meio antiguinho esse cálculo, mas a gente calculava 1.350.000 espécies. Dessas, 800.000 são de artrópodos. E dessas 800.000, 600.000 estão aqui, ó. Esse grupo, sim, é o grupo mais fantástico, mais adaptado do nosso planeta. A gente os chama de insetos. Depois aqui nos artrópodos nós vamos encontrar os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodos e os diplópodos. Muito bem, mas por enquanto isso aqui a gente não vai usar. Aí vem equinodermas. Equinos quer dizer espinhos. Derma, pele. Então são aqueles indivíduos que têm a pele com espinhos, como a estrela do mar, o urísses do mar, lírio do mar, tá? Depois, pessoal, vem os cordados. Atenção, o que é um cordado? Cordado é um animal que em algum tempo de sua vida teve um eixo interno de sustentação chamado notocorda. Depois eu vou explicar que a notocorda pode desaparecer no adulto, urocordados. Pode se manter no adulto, cefalocordados. E ela pode, no grupo mais evoluído que existe, que são chamados de vertebrados, e eu vou dar mais importância para esses vertebrados. Olha o que acontece aqui com esses cordados do tipo vertebrados. Eles serão subdivididos em peixes, cartilaginosos e ósseos, depois vem os anfíbios, depois répteis, as aves e os mamíferos. Então aqui eu tenho uma visão geral do que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Tá, mas o que tu vai querer que a gente grave de cada grupo desses aí? Eu vou querer, não é muita coisa, tá, pessoal? Eu vou querer que vocês saibam, ou que pelo menos tenham uma boa ideia, de cada grupo desses aqui, ó. Qual é o habitat, como é a simetria, como é a digestão, a respiração, a circulação, a excreção e o sistema nervoso. Tá, pessoal? Eu vou agora fazer bem devagarinho para a gente ter tempo de ir entendendo, assimilando tudo isso aí. Então, o que tu quer saber dos poríferos? Eu quero saber, em primeiro lugar, qual o habitat. Depois, qual a simetria, se vocês quiserem anotar. Olha, vale a pena isso aí, tá, pessoal? Porque eu vou dar toda a fisiologia embutida na sistemática. Depois eu vou começar com a fisiologia e vou embutir a sistemática na fisiologia. De tal forma, pessoal, que de repente quando eu terminar essa aula de hoje, a aula de hoje já dá uma margem bem boa, que de repente não vai nem precisar estudar isso aí depois, tá? Mas essa aula de hoje é importantíssima para te fazer uma base bem sólida, bem forte, tá? Então vamos de novo, ó. Habitat, simetria, tipo de digestão, respiração, circulação e excreção e, por último, o sistema nervoso. Tudo isso aí em quem? Em poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. Como essa aula de vocês está gravada, vocês não precisam decorar tudo hoje. Amanhã tira um tempinho, se tu conseguir esse tempinho, depois da manhã mais um tempinho, e tu vai decorando isso aqui. Tá? Então, daqui a 2 ou 3, 4 semanas, tu vai pegar qualquer animal do planeta, se tu fizer essa base bem feita e essa aqui bem feita, e tu sabe toda a fisiologia, tu vai saber de cada ser vivo desses, todas as funcionalidades de um por um deles, tá? Então, isso aqui é a grande vantagem da sistemática e da fisiologia, desde que elas sejam analisadas em conjunto.
Então vamos lá, pessoal. Vamos começar falando dos poríferos. O que quer dizer porífero? Poros no corpo. São as esponjas. Então eu posso chamar porífero também de esponjários. Primeira coisa, aonde tem poríferos? Habitat. Então vamos começar assim. Todos os poríferos são aquáticos, certo? A grande maioria é de água salgada e tem uma família na água doce. Peraí, Flávio, então a vida começou no mar, sem nenhuma dúvida. O primeiro grupo animal que surgiu foi o grupo dos poríferos, esses que têm poros no corpo. Pessoal, primeira coisa então, repetindo, habitat aquático, a grande maioria de água salgada. Mais uma coisa, os poríferos são fixos ou são móveis? Todos eles são fixos. Não, mas peraí, Flávio, não são animais? São. Não são heterótrofos? São. Se eles são animais, são heterótrofos e são fixos, quando eles precisam de alimento, como é que eles vão ao alimento? Os poríferos, pessoal, eles não vão aos alimentos. O porífero tem digestão intracelular. Depois, quando eu estiver falando de digestão, eu vou voltar a esse assunto. O porífero, pessoal, ele está fixo. A grande maioria no mar, mas pode ter na água doce. Ele está fixo e ele tem uma camada de células e tem uma cavidade no centro. E aí, pessoal, ele tem células furadinhas chamadas porócitos. E ele tem células flageladas chamadas coanócitos, e esses coanócitos, aqui vocês vão ver um coanócito, ó. Essas célulazinhas flageladas aqui são os coanócitos. E elas estão o tempo inteiro mobilizando aqueles flagelos. Aí ela faz o quê? Essa cavidade central, eu até vou ampliar aqui para vocês terem uma ideia melhor. Ó. Essa cavidade central é chamada de espongiocela. Aqui estão os porócitos, ó. Aqui tem a abertura dessa cavidade central, que é o ósculo. E ali estão as células flageladas, o coanócito. Aí o porífero começa a movimentar aquele flagelo, fazendo com que a água saia pelo ósculo. Isso aí cria um fluxo contínuo de água. A água vai entrando pelo porócito e vai saindo pelo ósculo. Quando essa água entra nessa cavidade, chamada espongiocela, o porífero usa aquele flagelinho ali, ó, do coanócito, para capturar algas, capturar protozoários e mandá-lo para essa cavidade central chamada mesogleia, certo? Então, esse é o sistema de digestão do porífero. Ele é heterótrofo, ele é fixo, mas ele não vai atrás da comida. Ele faz com que a comida entre pelo porócito e saia pelo ósculo, certo? Depois eu vou dar mais detalhes, porque agora eu vou falar de outros grupos, tá? Agora eu vou falar dos quinidários. Todo quinidário tem uma célula chamada quinidoblasto. É uma célula urticante. É uma célula, eu vou botar uma representação aqui, ó, pessoal. Imagina que tu tem aqui o quinidoblasto. Agora, atenção, pessoal. Presta atenção um pouquinho. Isto aqui é um quinidocílio, certo? Toda vez que tu tocar no quinidário, ele sente que ameaça a sua integridade física. Então o que ele faz? Ele libera esse cílio contendo substâncias urticantes. Então, esse cílio é chamado de quinidocílio ou nematocisto. E ele tem substâncias urticantes para quê? Para se defender de inimigos naturais que ponham a sua integridade física em risco. Então, esses aí são os quinidários. O quinidário é muito importante, pessoal. Tentem lembrar da aula de botânica, que eu lhes disse assim, ó,
a primeira aula de botânica, eu lhes disse que a planta ela tinha uma fase de reprodução assexuada, chamada gametófito, e depois ela tinha uma outra fase chamada esporófito, que era a fase assexuada. E ele ia alternando as gerações. Essa alternância de gerações ocorre no cnidário. Só que daí não é esporófito nem gametófito. No cnidário, a fase assexuada é chamada de pólipo. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um pólipo, isso aqui é um pólipo, isso aqui é um pólipo, ó, pólipo. Aí esse cnidário, o pólipo pode desprender do animal e formar uma medusa. Aqui tu tem uma medusa, aqui tu tem outra, aqui tu tem outra, aqui outra. Essa medusa, ela tem reprodução sexuada. Quando ela reproduz, ela forma um novo pólipo. Então isso aí significa alternância de gerações. Tá aí tranquilo? Bom, aí vem os plateumintos. Plateuminto, pessoal, significa verme achatado. Não, nós vamos voltar um pouquinho agora, tá? Eu antes de dar sequência dos plateumintos, eu quero pegar esse grupo aqui e analisar cada uma das palavrinhas. Então a primeira é hábitat. Onde é que tem porífero? A maioria no mar, mas tem também de água doce. Segunda coisa que eu vou analisar em cada grupo, fiz uma confusãozinha aí, mas a gente resolve isso aí, é a simetria. O que é simetria? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Eu vou estudar uma estrela do mar. Essa estrela do mar, pessoal, ela... Que difícil essa estrela do mar. A estrela do mar, ela tem 5 braços. Aí eu vou colocar essa estrela do mar num círculo imaginário. Depois eu vou traçar, é tudo imaginário, vou traçar um eixo imaginário. E aí como ela está dentro desse círculo imaginário, eu vou traçar uma série de raios. E em cada 2 raios, eu tenho um braço da estrela do mar. Aí eu vou estudar o que tem naquele braço. Aí se eu quiser saber o que tem nos outros braços, não preciso mais estudar, porque cada braço vai ser uma repetição do braço anterior. Então, como eu fiz uma divisão do corpo do animal usando raios, eu vou chamar essa simetria de radial. Não é o que eu possa fazer com um plateuminto. Por exemplo, o plateuminto eu não posso colocá-lo num círculo imaginário e formar raios, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso traçar um plano dividindo o plateuminto em 2 partes iguais e opostas. Então, essa simetria aqui é chamada bilateral. Já vamos antecipar algumas coisas, ó. Eu vou pegar todo o reino animal e vou examinar a simetria. Porífero é radial. Cnidário é radial. Quando vem o plateuminto, pessoal, a coisa mais importante do plateuminto é que ele assumiu a simetria bilateral. Depois eu vou explicar na próxima aula que o porífero não tem sistema nervoso. O cnidário tem sistema nervoso difuso. O plateuminto é o primeiro sistema nervoso central. Como é que ele consegue ter sistema nervoso central? O que lhe possibilitou isso? O fato de ter simetria bilateral. Então, como é muito importante a simetria bilateral, ela vai continuar no nemateuminto, no anelídeo, no molusco, no artrópodo, no equinoderma e no cordário. Opa, professor, tem um probleminha aí. Qual é o problema, amigo? É que no equinoderma, tu está falando que tem simetria bilateral. Só que aqui no exemplo que tu usaste antes, pegaste uma estrela do mar, e essa estrela do mar, tu colocaste num círculo imaginário, traçaste vários raios, e tudo que eu estudei entre 2 desses raios vai acontecer em cada raio seguinte que eu colocar ali. Isso aqui é simetria radial. E tu colocasse como exemplo a estrela do mar. Sim, coloquei. Só que o equinoderma ele é um ser muito estranho no planeta. Estranho para quem está começando a estudar. Porque eu estou colocando o equinoderma
mais evoluído que o artrópodo e bem próximo do cordado. Tá, mas então ele é quase muito parecido conosco. Acontece, pessoal, atenção, que os critérios que eu uso para fazer essa tabela são critérios embriológicos. E o embrião do equinoderma é o mais parecido que existe com o do cordado. Tá, mas então ele não é tão evoluído? Não, ele não é tão evoluído. Por que não é tão evoluído? Porque ele ficou no mar, pessoal. E o mar é um ambiente extremamente estável. Sendo estável o ambiente, ele não exige que o ser evolua. Então, o equinoderma, embora ele esteja muito próximo do cordado em termos embrionários, em termos evolutivos, ele está muito distante pela estabilidade da água salgada. Tá, pessoal? Vamos ver se ficou bem claro isso. Então, o equinoderma, ele tem simetria bilateral enquanto larva, enquanto embrião. Quando ele passa para o estado adulto, olha aqui, pessoal, ó, ele assume uma simetria radial adaptativa. Então, a simetria radial, que é uma coisa de porífero, está onde? Na água. Quinidário, está na água. Ele também, essa simetria radial, reaparece no equinoderma adulto, porque ele é muito evoluído embrionariamente, tanto que ele está bem próximo do cordado, ele está acima do artrópodo, só que quando adulto, pelo fato dele permanecer na água salgada, ele mantém se mantém involuído, tá, pessoal? E aí ele assume uma simetria radial adaptativa. Ficou bem tranquilo até aí? Tudo tranquilo? Então vamos adiante. Aí, agora nós vamos para mais uma função do porífero, digestão. Então coloca aí, ó. Na digestão, o porífero tem? Tem. Só que o porífero só tem digestão intracelular. Isso é bom? Não. Já que o porífero é o primeiro grupo que tem digestão e essa digestão é intracelular, isso não tem absolutamente nada de evoluído. Tá, pessoal? Mas ele tem, então, digestão intracelular. Se tu perguntar, sim, ó, a minhoca é um animal importante? Para pescador, sim. Não. Para a biologia, sim. A minhoca é muitíssimo importante. Por quê, pessoal? Porque se tu pegar aqui, ó, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, eles são basicamente aquáticos, tá? Quem é que tu encontra na água doce, na água salgada e na terra? A conquista do hábitat terrestre é feita pelos anelídeos. Então, até anelídeo, pessoal, ninguém tem um sistema respiratório. A respiração ela é feita de célula por célula, porque eles têm poucas camadas de células. Então, aqui, ó, a respiração no porífero, pessoal, ela é cutânea direta, ou eu diria, ela é por difusão. Não há um aparelho respiratório. Quando eu chego na circulação, mesmíssima coisa, pessoal. Como o porífero tem poucas camadas de células, ele não tem um aparelho circulatório. O primeiro aparelho respiratório e o circulatório, atenção, ó, eles vão surgir a partir dos anelídeos. Por quê? Porque o anelídeo tem muitas camadas de célula. Então ele tem muitas células que é difícil que o alimento e o oxigênio chegue até essas células. Aí ele precisou desenvolver tanto o aparelho respiratório quanto o circulatório. Então, até nemateumintos, esses dois sistemas não existem. Agora, a excreção. Excreção o porífero não tem. É bem facilzinho. Qual é a excreção do porífero? Não tem. Sistema nervoso porífero também é barbadinha. Não tem sistema nervoso. Certo? Então, isso é uma visão geral sobre os poríferos, tá? As funções todas analisadas dos poríferos. Agora nós vamos ver os quinidários. Habitat. Igual aos poríferos, a grande maioria está na água salgada e tem uma família na água doce. Quer dizer, não mudou muito, tá, pessoal? A diferença grande é o seguinte: o porífero é sempre fixo
E o quinidário tem uma forma fixa, que é o pólipo, e tem uma forma móvel, que é a medusa. No pólipo, o quinidário reproduz assexuadamente e na medusa ele reproduz sexuadamente. Bom, simetria do quinidário é simetria radial, certo? Aí vem a digestão. Atenção, agora já começam as coisas importantes. A digestão, eu falei que no porífero ela é intracelular. No quinidário, pessoal, isso já foi questão de muitas provas de vestibular. No quinidário surge a primeira digestão extracelular. Isso é bom ou não? Pensem comigo, ó. A digestão do porífero sempre é dentro da célula. Então, ele nunca pode usar como alimentos coisas maiores do que a sua própria célula. No quinidário, surge pela primeira vez a digestão extracelular. O que significa isso? Que o ser pode usar como alimento coisas maiores do que a sua própria célula. Aí ele, tendo um tubo digestivo, tendo digestão extracelular, ele vai fragmentar esses alimentos. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que ele pode usar como alimento substâncias maiores do que as suas próprias células. Então, digestão extracelular surgiu nos plateumintos. Nenhuma melhora na respiração nem na circulação, porque a respiração ainda ela é por difusão, ela é cutânea, direta, e a circulação, mesma coisa. A circulação não há necessidade, por quê? Porque ele não tem partes muito escondidas, já que ele tem poucas camadas de células. Aí, pessoal, atenção, ó, nós vamos chegar no sistema nervoso. O quinidário é o primeiro grupo da escala evolutiva, isso é questãozinha de prova, ó, é o primeiro grupo da escala evolutiva zoológica que tem sistema nervoso. Só que o sistema nervoso do quinidário, ele é muito precário. Claro, Flávio, você é o primeiro da escala... Claro, exatamente por isso. Ele é um esboço desse sistema nervoso. O quinidário, quando ele recebe um estímulo, esse estímulo ele vai tão longe quanto maior for a intensidade nele aplicada. O que significa isso? Que se eu estimular um quinidário com um estímulo baixo, ele nem vai muito longe, ele vai proporcionalmente à intensidade do estímulo. Agora veja bem, no plateuminto, pessoal, surge o primeiro sistema nervoso central. São dois gânglios cefálicos ou cerebroides, e desses gânglios partem duas cordas nervosas longitudinais, e elas são unidas por comissuras, feixes nervosos. Aí no quinidário, pessoal, quando tu estimula uma planária, por exemplo, ela recebe aquele estímulo e manda para o seu sistema nervoso central para ser analisado. E aí a resposta será onde? Ela vai decidir. E com que intensidade? Ela vai decidir. Então isso é o primeiro sistema nervoso central da escala evolutiva zoológica. O quinidário não tem isso, pessoal. O sistema nervoso dos quinidários, se quiserem anotar, é bem importante. É o primeiro sistema nervoso central, só que ele é difuso. Ele é um sistema nervoso em rede. Então, quando tu estimula um quinidário, a resposta vai tão mais longe quanto maior for o estímulo nele aplicado. Isso é bom? Não, isso é péssimo, né, pessoal? Imagina tu é tocado aqui, isso só pode responder com aquela parte do corpo. E conforme a intensidade do estímulo, vai ser a tua resposta. Se o indivíduo tem sistema nervoso central, como é o caso dos plateumintos, as respostas não precisam mais ser locais. O indivíduo do plateuminto em diante, já que tem sistema nervoso central, a gente pode chamar ganglionar neles, tá? Tu estimula uma planária, ela recebe aquele estímulo, manda para o sistema nervoso central, analisa o estímulo, analisa se ele merece uma resposta ou não, com que intensidade essa resposta será dada e com que parte do corpo ela será dada. Isso é uma coisa assim fabulosa em termos evolutivos, que é o sistema nervoso central.
que ele vai surgir a partir dos plateumintos, certo? Bom, grupo seguinte, nemateumintos. Então vamos aqui, ó. Pera um pouquinho, só uma coisinha. O habitat do plateuminto, ele pode ser de vida livre, como uma planária, e ele pode ter, atenção pessoal, ele pode ter o plateuminto, ele pode ter habitat orgânico. O que é habitat orgânico? É viver em outro ser vivo, isto é, ser um parasita. Então os plateumintos já eram parasitas quando surgiram? Não, pessoal. Os plateumintos vieram depois dos quinidários. Os quinidários viviam na água. Os plateumintos, no começo, viviam na água. Não podiam parasitar? Não, porque não tinha quem parasitar. Olha bem, ó, nós só vamos aparecer aqui, ó. Nós, humanos, estamos aqui, ó, nos cordados e nos mamíferos. Isso aqui não existia, nada disso aqui existia quando surgiram os plateumintos. Então eles tinham habitat aquático. Nos dias de hoje, o plateuminto ele pode também ser parasita. E aí nós dizemos que ele tem um habitat orgânico, tá? Mas isso depois de muito tempo de evolução, tá? Nemateumintos, então. Habitat aquático, tem espécies terrestres, são raras, tá? E tem também nemateumintos parasitas. Simetria. No quinidário era simetria radial. No plateuminto é bilateral. No nemateuminto também é bilateral. Digestão nos quinidários. É a primeira digestão extracelular. Só que o tubo digestivo é ainda fechado, é ainda incompleto. No nemateuminto, atenção, anota, no nemateuminto surge o primeiro tubo digestivo completo, com boca e ânus. Porque no plateuminto ainda era um tubo digestivo só com boca, era um tubo digestivo incompleto. Respiração. No plateuminto, ela era cutânea direta, no quinidário também. No nemateuminto, mantém-se a respiração cutânea, respiração por difusão, não tem um aparelho respiratório. Por quê? Porque eles têm poucas camadas de células. Depois vem a circulação, mesmíssima coisa, pessoal. Já que ele também não tem muitas camadas de células, ele não tem por que ter um aparelho respiratório e um aparelho circulatório. Então, eles não têm aparelho respiratório nem circulatório. A excreção surgiu, pessoal, pela primeira vez nos plateumintos. Anotem aí, ó. Isso é questão de prova. Na escala evolutiva zoológica, qual é o primeiro grupo que tem órgão excretor? É o grupo dos plateumintos, são as células flama. Os nemateumintos mantêm um órgão excretor, só que aí nós vamos chamar de renetes ou células H, mas não tem grandes melhoras em relação aos plateumintos. Depois vem o sistema nervoso. O sistema nervoso dos nemateumintos é um sistema nervoso central, é um sistema nervoso ganglionar, que surgiu nos plateumintos e agora vai se manter nos nemateumintos, no anelídeo, no molusco, no artrópode. Pula o equinodermo. Por que pula o equinodermo? Porque o equinodermo adulto tem simetria radial. Aí não tem como ele ter um sistema nervoso central. E reaparece, né? Nos cordados, em peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, mantém o sistema nervoso central. Certo? Vamos para o próximo grupo. Agora nós vamos para o anelídeo. Agora muda tudo, tá, pessoal? O que significa anelídeo? Anelídeo é o corpo formado por uma sucessão de anéis. Mas não é isso que é importante. O importante é que o anelídeo, ele tem na água salgada, o néres, tem anelídeo na água doce, a sanguessuga, e tem o anelídeo conquistando a terra, pessoal, a minhoca. Ah, mas a minhoca não é importante. Claro que ela é importante, pessoal, porque ela mostra que o anelídeo, ele já existia na água salgada, na água doce, e ele conquista a terra, certo? Então, isso é o hábitat. O anelídeo tem todos os hábitats. A simetria é radial. A digestão agora
já que ele vem depois do nemateuminto, ela é uma digestão extracelular. O nemateuminto é o primeiro grupo que tem tubo digestivo completo. O anelídeo mantém o tubo digestivo completo, só que ele tem uma característica bem importante dele, naquelas questõezinhas de uma coluna de bicho, uma coluna de características. Se eles colocarem o que é importante no anelídeo em termos digestivos, é a moela. Aí a moela não vai existir em molusco, nem em artrópode, nem em equinoderma, nem em peixe, nem em anfíbio, nem em réptil. Ela vai reaparecer nas aves, tá, pessoal? Por isso que é bem importante. Moela tem em anelídeos e a moela reaparece nas aves. Isso que eu estou falando, então, em termos de digestão. Respiração. No anelídeo já tem um sistema respiratório. Então, se no anelídeo já tem um sistema respiratório, quer dizer que ele vai continuar ocorrendo no molusco, no artrópodo, no equinoderma e no cordado, tá, pessoal? Então, resta saber como é a respiração no anelídeo. A respiração no anelídeo aquático, ela é branquial. Na água normalmente é branquial, mas o anelídeo terrestre, pessoal, ele não pode respirar aqui na Terra por brânquia. Então ele teve que desenvolver um sistema especial. Não foi muito especial, não é muito bom o sistema respiratório de uma minhoca, mas ele é mais evoluído até aqui do que todos os grupos anteriores. Como é que é a respiração da minhoca? A respiração da minhoca é cutânea. Tá, mas Flávio, no porífero, no quinidário, no plateuminto, no nemateuminto também era cutânea? Sim, é que no porífero, no quinidário, vou falar mais devagarinho, no plateuminto e no nemateuminto, ela era cutânea direta. Cada célula fazia suas trocas diretamente com o meio. No anelídeo, não. No anelídeo já aparece um sistema circulatório. Então, embora a respiração seja cutânea, ela é cutânea indireta, porque já vai ter um líquido para levar esses gases até aquelas partes mais escondidas. Por quê? Porque o anelídeo já tem muitas camadas de células. Ele é obrigado a ter um sistema respiratório e um sistema circulatório. Bom, a excreção no anelídeo, pessoal, ela é feita por nefrídeas, bem como a excreção dos moluscos. Só que a diferença é que no anelídeo a extremidade da nefrídea é aberta, a gente chama de metanefrídea. E no molusco ela é fechada, a gente chama de protonefrídea ou órgão de Bojanus. Tá? Isso tudo depois que eu passar essa primeira parte dos animaizinhos, aí eu vou estudar função por função e colocando em cada grupo como ocorrem essas funções. Então tu vai ter visto do ângulo dos animais e depois tu vai ter visto do ângulo da fisiologia. Então tu vai conectar essas duas informações e aí isso aí vai te diminuir um monte de tempo de estudo, tá, pessoal? Bom, aí vem o sistema nervoso. No sistema nervoso dos plateumintos aparece então o sistema nervoso central. Ele mantém isso no nemateuminto, no anelídeo, no molusco, no artrópode. Ele pula do equinoderma e ele reaparece no cordado. O detalhe é que no anelídeo, atenção, surgem as funções autônomas, certo? Aquilo que nós é realizado pelo sistema nervoso central, pelo sistema nervoso autônomo, o simpático que nos prepara para a situação de emergência, o parasimpático que nos acalma. Essas funções autônomas surgem no sistema nervoso dos anelídeos, certo? Bom, grupo seguinte, moluscos. Aqui vocês têm alguns grupos de moluscos, anfineus, gastrópodos. Aí tu tem ali, ó, os bivalvos, duas valvas, duas conchas. Tu tem o cefalópodo, que vai ter que ser estudado à parte, né? Então vamos analisar as funções. Não, primeiro o hábitat. Moluscos que nem anelídeo. Tem na água salgada, tem na água doce, tem na terra. Simetria bilateral, sem problema. Digestão.
digestão extracelular, o que já começou no quinidário, tubo digestivo completo, o que começou nos nematelmintos, mantém-se no anelídeo e agora vai se manter no molusco. Tubo digestivo completo, aberto, com boca e ânus. Ah, mas o molusco não tem moela. Sim, ele não tem moela, mas ele tem, não é todos, mas ele pode ter rádula. Então, a rádula do molusco meio que equivale à moela dos anelídeos. Aí vem a respiração. O molusco, pessoal, ele tem, a circulação dele na maioria deles, ela é uma circulação aberta, é pouco evoluída, tá? E aí o molusco compensou, o molusco terrestre, apresentando o primeiro sistema respiratório altamente evoluído. Então, o molusco respira por pulmões, tá, pessoal? O terrestre. Ah, mas os aquáticos? Bom, o aquático é sempre branquial, tá? Daí a circulação dele, ela é muito evoluída. Ela é pior do que a do anelídeo. O anelídeo tem circulação fechada e o molusco, a maioria deles, tem circulação aberta. Com exceção desse grupo aqui, pessoal. Esse grupo ele é muito evoluído, é o grupo dos cefalópodos. Céfalo, cabeça, podos, pé. Aqueles moluscos que têm pés na cabeça, como o polvo, lula, nautilus, ciba, sépia, argonauta, são os moluscos muito, muito, muito evoluídos. Tá? Daí vem... excreção eu falei antes, tá? O anelídeo, ele excreta por metanefrídeas, o molusco excreta por protonefrídeos ou órgão de Bojanos. Sistema nervoso dele, então, ele é um sistema nervoso central, com exceção dos cefalópodos, todos eles têm respiração, tem sistema nervoso ganglionar, não tem cérebro. Como todo invertebrado não tem cérebro, só tem gânglios. E nos moluscos cefalópodos ocorre fusão de gânglios formando uma espécie de cérebro, certo? Bom, aí vem artrópodes. Pessoal, de 1.350.000 espécies estudadas, nós temos 800.000 espécies de artrópodos. Então, olha a subdivisão deles, ó. Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Exemplo de inseto: mosca, mosquito, crustáceo, siri, lagosta, aracnídeo, aranha, cravo da pele, sarna. Quilópodes e diplópodes são os bichos cabeludos. Os bichos cabeludos que têm um par de patas por segmento são chamados de quilópodos. Diplópodos são aqueles bichos cabeludos que têm dois pares de patas por segmento. O quilópodo é venenoso porque ele é carnívoro. Aqui a centopeia, a lacraia. E o diplópodo, porque é herbívoro, o pior de cobra, o emuá, eles são não venenosos, certo? Agora vamos falar, então, hábitat, todos os habitats, tá? Os artrópodes existem em todos os habitats, não vou nem subdividir ali, ó. Simetria radial, digestão extracelular. Na respiração, nós vamos ter que subdividir, tá, pessoal? Isso é bem importante. Insetos têm respiração traqueal. Crustáceos, a grande maioria é branquial, porque a grande maioria dos crustáceos são aquáticos. O único crustáceo terrestre é o tatuzinho de jardim. Aracnídeos vão ter respiração filotraqueal. Quilópodes e diplópodos repetem a respiração, a fisiologia, todos os insetos. Então, quilópodo e diplópodo é traqueal. Bom, aí vem a circulação. Essa aí nós podemos generalizar. Todos eles têm circulação aberta. Depois vem a excreção. Aí eu tenho que subdividir de novo, ó. Os insetos excretam pelos túbulos de Malpighi, os crustáceos pelas glândulas verdes, os aracnídeos pelas glândulas coxais e os quilópodes e diplópodos repetem a fisiologia dos insetos. Então,
Aí a excreção será feita pelos túbulos de Malpighi. O sistema nervoso é central, nada novo. Tá, pessoal? Aí nós vamos para o grupo seguinte, moluscos. Não, agora vem os equinodermas, ó. Atenção, primeira coisa do equinoderma. Habitat. Eles são exclusivos da água salgada. Só existe equinoderma nos mares, certo? E a simetria, Flávio? Bom, a simetria eu falei antes, vou repetir porque isso é muito importante. No equinoderma embrião, a simetria é bilateral. Como ele se manteve, é o único grupo que só existe na água salgada, quando adulto, o equinoderma assume uma simetria radial adaptativa. Tubo digestivo completo, respiração é branquial, circulação é feita pelo sistema ambulacral, não tem órgão excretor e o sistema nervoso dele é uma rede de neurônios. Nada especial, porque ele não pode ter nada especial, já que quando adulto ele tem simetria radial adaptativa. Pessoal, agora vem o último e o mais importante grupo, que é o grupo dos cordados. Quem são os cordados? Cordados é um grupo de seres, pessoal, que em algum tempo da sua vida apresenta um eixo interno chamado notocorda. Agora, as chances de questões na prova são muito grandes, tá, pessoal? Então, eu vou subdividir os cordados em 3 grupos. Aqueles cordados que só tem notocorda no período embrionário e que desaparece no adulto, eles são chamados de urocordados, como a assídia. Eles são os tunicados, tá? Ah, mas não conheço nenhum. Normalmente ninguém conhece, né? Não são seres do nosso dia a dia. Depois vem um grupo de cordados um pouquinho mais evoluído, que nós chamamos de cefalocordados. Eles têm notocorda no período embrionário e ela se mantém no adulto. Então, o exemplo ali, pessoal, é o anfióxo, muito usado para estudos de aprendizado de embriologia. E depois vem os cordados mais evoluídos, que a gente chama de vertebrados. Os vertebrados, pessoal, são aqueles cordados que apresentam notocorda quando embrião, mas quando adulto a notocorda é substituída pela coluna vertebral. Atenção, pessoal, não é que a notocorda forme a coluna vertebral, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. É que algumas universidades tentam induzir o aluno a essa ideia. Ah, a notocorda nos vertebrados origina... Não origina a coluna vertebral, coisa nenhuma. Ela é substituída pela coluna vertebral. Aí esses vertebrados, pessoal, eles são divididos assim, ó. Agnatos que não têm mandíbula e gnastostomados quando eles têm mandíbula. Agnatos é o exemplo clássico dos ciclostomados. Aqui, ó, esse ser vivo aqui, ó, pessoal, ele não tem boca, por isso que ele é um agnato, ele não tem mandíbula. Essa aqui é feiticeira, ó. Ela é um vertebrado, mas ela é um vertebrado sem boca, porque quando surge a boca, a mandíbula, o ser passa a ser gnastostomado. Aí nos gnastostomados, tu vai encontrar a superclasse peixes e a superclasse tetrápodos. Aqui nos peixes, tu vai encontrar os peixes menos evoluídos, que a gente chama de condríctios. Onde está o tubarão? Tá, mas o tubarão não é evoluído? Claro que não, né, pessoal? O tubarão nem osso tem, ele tem um esqueleto de cartilagem. Ah, mas ele é o rei dos mares. Pessoal, o tubarão já era o rei dos mares na época que os reis da terra eram os dinossauros. Os dinossauros foram extintos e os tubarões continuam existindo, o que não faz deles os seres muito evoluídos, porque eles estão aqui abaixo do peixe, do lambari. O lambari é muito mais evoluído do que o tubarão, porque ele já é um peixe ósseo, ele já tem uma linha lateral ao redor de todo o corpo, enquanto o tubarão só tem na região cefálica, chamadas ampolas de Lorenzini.
Tá, depois então vem os peixes ósseos, que tem esqueleto ósseo, onde tu vai encontrar o lambari, a carpa, esses peixes que normalmente estão nas nossas dietas, né? Normalmente não se come tubarão, raia. Então aquele peixezinho mais comum, ele é o ostente, é mais evoluído. Depois vem o anfíbio, já nos tetrápodes. O que quer dizer anfíbios? Anfi é de duas maneiras, podos, vida. Desculpa, anfibios, bios, vida. Então, duas formas de vida tem os anfíbios. A primeira forma de vida é quando ele é aquático, branquial, e a segunda forma de vida do anfíbio é quando ele vem para a terra. Aí ele, ao invés de continuar usando a brânquia, ele tem uma respiração pulmonar. E enquanto ele transforma a brânquia em pulmão, ele tem respiração cutânea. Então aqui tu vai encontrar o sapo, a rã, a perereca, salamandra, cobra cega. E aí depois já vem a conquista da terra com os répteis, certo? As cobras, as tartarugas, o lagarto, a lagartixa, a salamandra. Desculpa, a salamandra é anfíbio. Eu queria me referir àquele que muda de cores por um trabalho hormonal, nós estamos aí no livro passado, que é o camaleão. Aquele ali é réptil, tá, pessoal? O réptil tem uma coisa que o diferencia dos que o antecederam na evolução. Isso aí é a questãozinha importante para vestibular. O que possibilitou ao réptil ter vida independente da água? Aí a resposta, tu vai direto procurar o quê? Ovo com casca. O ovo com casca permitiu ao réptil ficar aqui na Terra. Toda a vida do réptil é na Terra. Depois vem as aves, né, pessoal? Ali tu vai encontrar todos os pássaros. Então tu vai encontrar o tico-tico, a andorinha, o pardal. Depois tu vai encontrar algumas aves maiores. Então tu vai encontrar a ema, o avestruz, tu vai encontrar pinguim, águia. Bom, as aves são muito variadas, né? E depois, claro, vai aparecer o grupo mais evoluído, que é onde nós estamos, que é o grupo dos mamíferos. O primeiro grupo de mamíferos, pessoal, só para que vocês tenham essa informação, eles eram ovíparos. O que é um animal ovíparo? É aquele animal que se reproduz através da postura de ovos, que é o caso desses dois mamíferos aqui, pessoal. Ó. Só existem dois no planeta, dois mamíferos que botam ovo. Esses dois mamíferos, eles são típicos da região australiana. Tu só vai encontrar esses bichos lá na Austrália e na Nova Zelândia. Então, esse aí é o ornitorrinco. Depois eu vou falar mais da embriologia, tem umas coisas bem interessantes do ornitorrinco. E esse aqui é o outro mamífero que bota ovo, que a gente chama de equidna. Tá, pessoal? Então, esses aqui são os mamíferos mais primitivos que existem no planeta. É um grupo de mamíferos tão primitivo que ainda eles se reproduzem através da postura de ovos. Repito, só existem esses dois aqui, que são o ornitorrinco e o equidna. Com a evolução, pessoal, apareceu um grupo um pouquinho mais evoluído, que se liberou dos ovos. Só não se liberou da dependência muito grande da mãe, que é o que a gente chama de marsupiais. O que são os marsupiais? São aqueles seres que nascem sem ter completado o desenvolvimento embrionário. Aí a mãe pode colocar esse mamífero dentro de uma bolsa, essa bolsa é chamada de marsúpio, e aí o filho fica ali completando o desenvolvimento embrionário. Eu separei aqui os 4 que eu acho os principais. Os 2 principais estão aqui, ó. O canguru, aqui ele está dentro da bolsa da mãe. Aqui tu tem o gambá, só que o gambá não tem a bolsa, mas ele nasce sem ter completado o desenvolvimento, tá? Esse gambazinho aqui é o gambazinho americano, porque o gambá, ele é lá da Austrália, mas ele existe aqui no Brasil, existe no Canadá, tá? Esse é o gambazinho.
Depois nós temos aquele ali que já caiu na URGS. Esse aqui, ó, pessoal, é o chamado cuica. Estão vendo o cuica aqui? Os filhotinhos ali, ó, todos eles dependem da mãe para completar o desenvolvimento embrionário. A questão da URGS que eles colocaram, ela até é muito interessante. Dizer assim, ó, algumas pessoas ficam muito admiradas e aí se criou a expressão cara de cuica. Quando a pessoa está muito, os olhos saltados assim, admirado com alguma coisa. Mas a questão não era nada disso. Aí perguntava assim, o cuica é um mamífero que é pertencente a que ordem? Aí a ordem era o quê? Claro, é o que eu estou falando agora, a ordem dos marsupiais. Aqui dentro dos marsupiais, nós temos esse bichinho lindíssimo aqui, ó, que é o koala. Ó. Ele também tem aquela capacidade de nascer sem ter completado o desenvolvimento embrionário. Para encerrar esse nosso trabalho, agora eu vou falar de mais algumas ordens de mamíferos, tá? Porque o mamífero, ele é um animal da terra. Só que alguns desses mamíferos, com o passar do tempo, foram para o mar. Então, esses mamíferos que foram para o mar, nós chamamos de cetáceos. Baleia, golfinho, são os principais, tá? Depois tem aqueles mamíferos que saíram da terra e foram para a água doce. Então, esses mamíferos que foram para a água doce, nós chamamos de sirêneos. Aí tem aqueles mamíferos que têm casco. E aí esse casco, a gente diz que eles têm dedos pares ou ímpares. Então a gente divide aqui, ó, em perissodáctilos e artiodáctilos. A vaca é um artiodáctilo, o cavalo é um perissodáctilo. Então esses seres aqui são aqueles que têm casco com o número de dedos par ou ímpar. Aí tem os mamíferos voadores, pessoal. Nós temos 3 mamíferos voadores. Não, 2. Nós temos o morcego e o vampiro. Tá, mas que vampiro é esse? Só para esclarecer, pessoal. Vampiro e morcego, a diferença é no nível no ritmo alimentar, no tipo de alimento que eles usam. O morcego, ele pode ser insetívoro, ele pode ser frugívoro. E o vampiro é um tipo, ele é igual ao morcego, a única grande diferença dele é que ele é hematófago, ele se nutre de sangue, normalmente de vacas, né? Aquela história de chupar, encostar aqui na jugular, chupar o sangue humano, isso aí não existe, isso aí é mais lá da Transilvânia, que inventaram um vampiro que sugava sangue humano, mas isso aí é tudo na conversa. Bom, aí vem os carnívoros. O que é um carnívoro? É um que come carne. Não. Nessa classificação dos mamíferos, carnívoro é qualquer mamífero que tem os caninos bem desenvolvidos, como, por exemplo, o leão, o cão, o gato, o leopardo, o lobo. A foca, tu vê? A foca é carnívora. Por quê? Porque tem os caninos bem desenvolvidos. Daí tu tem os roedores, como o rato, o castor. O roedor é assim, pessoal, ó. Ele não tem os caninos. Então ele tem 2 cavidades, onde estariam os caninos, que a gente chama de diástema. E ele tem os incisivos, que tem movimento da mandíbula, movimento antero-posterior. E aí o incisivo dele é biselado, tem a forma de um bisel, e eles são de contínuo crescimento. Então os roedores têm que estar sempre roendo, senão o dente dele vai crescer e não vai mais conseguir fechar a boca. Então vai encontrar os proboscídeos, que tem tromba, lagomorfos, que é o coelho, por exemplo, que ele não é um roedor, né? Ele é um lagomorfo. Tu vai encontrar os edentados. O que é um edentado? É aquele indivíduo que tem dentes na primeira fase e depois, quando adulto, ele perde os dentes. Então tu vai encontrar ali o tatu. Tu vai encontrar os insetívoros, onde tem o tamanduá, a topeira, e finalmente os primatas. Os primatas são aqueles mamíferos mais evoluídos, onde tu encontra o sagui, tu encontra o macaco prego. Isso aí são todos macacos pouco desenvolvidos, resos. E depois tu tem os primatas mais desenvolvidos. Então, o mais desenvolvido é o homem,
O segundo animal mais inteligente do planeta é o chimpanzé, é o segundo, depois do homem vem o chimpanzé. O terceiro é o gorila. E o quarto seria o orangotango. Isso aí é a escala evolutiva desses primatas mais evoluídos. Eu vou dizer de novo isso aí, porque já andou caindo na URSS, já caiu na UX, já caiu na PUC, tá, pessoal? Então, desses 4 animais, o menos evoluído é o orangotango. Evoluiu um pouquinho mais, chegou ao gorila. Evoluiu mais ainda, chegou ao chimpanzé. E finalmente chega o homem, tá, pessoal? Aqui não há o homem foi originado do chimpanzé, absolutamente não, né? Porque o homem pertence ao gênero Homo, a espécie Homo sapiens. E o chimpanzé, ele pertence ao gênero Pan. Então ele pertence à família Panídeos. E a espécie Pan-troglodites. Então ele não é tão parente nosso, mas ele é, de fato, o mais semelhante ao humano no planeta. Tanto que a nossa diferença de DNA para o chimpanzé é 0,5%. Isto é, nós somos 99,5% com o mesmo DNA de um chimpanzé. Aí por que nós somos tão mais evoluídos? Eu desenvolveria a seguinte teoria. Porque o chimpanzé só tem a linguagem oral, certo? Nós temos a linguagem oral e a linguagem escrita. Isso permite que nós tenhamos história. Nós termos história significa que nós podemos passar conhecimentos para as gerações seguintes. E o chimpanzé não, é só na conversa. Então, na conversa você não vai conseguir passar muitas gerações. Agora, a linguagem do chimpanzé é a mais complexa, fora a humana, claro, mas entre os animais, o chimpanzé tem 31 sons diferentes. Então, a comunicação deles é fabulosa, comparando com os outros animais. Bom, pessoal, eu já tinha lhes falado assim, são 7 categorias sistemáticas. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, só para vocês terem uma ideia, bem superficialzinha assim, ó. O homem pertence ao reino animal, ao filo Chordados. A classe é a classe mamíferos. A ordem é primatas. Aí o resto, o ideal, mais facilzinho, é vocês fazerem de trás para diante, ó. A nossa espécie é Homo sapiens. O gênero é sempre a primeira palavra do nome científico. Então, o gênero do homem é Homo. E a família é sempre o gênero mais importante, com a terminação ídeos. Então, a nossa família é hominídeos. É bem facilzinho, né? Vamos fazer mais um bichinho aqui, ó. Reino do cão é animal. Filo, Chordados. A classe, tá aqui, ó. A classe do cão é carnívoros. Aí, a classe é mamíferos. A ordem é carnívoros, tá, pessoal? E o resto a gente faz de trás para diante, ó. Espécie Canis familiares, gênero Canis e a família Canídeos. Quer ver, ó? Bem ligeirinho. Vamos classificar o lobo? Vamos. Reino animal, filo Chordados, classe mamíferos, ordem carnívoros. Agora, espécie Canis lupus. Isso faz com que eu o coloque no gênero Canis e na família Canídeos, que nem o cão, o lobo, o cão, o chacal, a raposa, todo mundo pertence à mesma família. Agora eu vou para artrópodo, mosca. Reino animal, filo artrópodos. A classe insetos. A ordem, bom, eu tenho as principais ordens, as mais famosas, mais conhecidas, estão aqui, ó. Na página 15. Então, onde é que eu acharia? É a mosca, né? Então, a mosca eu vou achar aqui, ó, nos dípteros. E aí o resto sempre de trás para diante, ó. Já que a mosca é a musca doméstica como espécie, o gênero é musca e a família é Mucídeos, com SC. Bom, depois vem a abelha, ó. Reino animal, filo artrópodos, classe insetos, a ordem
vou lá para aquela tabelinha lá. A abelha, ela tem asas membranosas. Então, olha aqui, ó. O que quer dizer ímen? Ímen quer dizer membrana. Então, a abelha, a formiga, ela tem asas membranosas. Então, elas pertencem à ordem dos himenópteros, com Hzinho, himenópteros, certo? E o resto eu faço de trás para diante, ó. Espécie Apis mellifera, gênero Apis e família Apídeos. Gato. Gato é muito parecido com o cão em várias coisas, ó. Então, reino animal, filo Chordados, classe mamíferos, ordem carnívoros, até tudo igual. E aqui que vai mudar nas três últimas, ó. O cão, cães familiares, canis canídeos. O gato, Felis, Catus, gênero Felis e família Felídeos, certo? O último animalzinho que eu estou classificando com vocês aqui é o chimpanzé. Reino animal, filo Chordados, classe mamíferos, ordem primatas, e agora de trás para diante. Espécie Pan troglodites, gênero Pan e família Panídeos. Algum tempo atrás, alguns cientistas acharam que era interessante botar o homem e o chimpanzé no mesmo gênero. Só que logo depois nós tivemos que não aceitar isso de forma alguma, porque tu não pode botar no mesmo gênero se eles não são nem da mesma família. Veja, o homem é da família Hominídeos, o chimpanzé é da família Panídeos. Se não são nem da mesma família, muito menos seriam do mesmo gênero. Tá, pessoal? Ah, mas eu teria que estudar isso aqui, Flávio? Não, isso aqui tu não tem que estudar. Eu só coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia como é que se trabalha com a sistemática dos diversos grupos de mamíferos. Pessoal, a semana que vem nós vamos para aula 2 e nessa aula 2 nós vamos fazer uma inversão. Até agora a gente pegou um grupo e foi analisando cada uma das características desse grupo. Agora, na próxima aula, nós vamos pegar uma função, por exemplo, de gestão, e vamos analisar em cada grupo, comparando um grupo com o outro. Terminada a digestão, nós vamos fazer uma análise parecida sobre a respiração. Depois uma sobre a circulação, sobre... Ah, mas isso aí nós já vimos tudo. Claro, a ideia é essa, é que agora tu veja sobre um outro ângulo. Assim que tu terminar de ver cada grupo dentro da sua função, tu vai fazer um alinhamento dessas duas informações e vai ficar com uma base muito forte, tá, pessoal? Então, nos encontramos daqui a uma semana. Mantenham, se possível, o isolamento. Isso é muito importante. Tem gente falando, isso aí não está resolvendo nada, não está resolvendo nada. Pessoal, isso está resolvendo muito, muito, muito. Tá? Se nós tivéssemos adotado o isolamento desde o começo, nós não estaríamos com essas mortes assim, nesse nível altíssimo, com toda a nossa sociedade comprometida, né? Demorou um tempo para chegar na nossa cidade, mas está chegando. Então, mais do que nunca, nós temos que nos preservar, nos isolarmos, para tentar passar, nós vamos passar essa crise e um dia nós vamos dizer assim, nós passamos pela pandemia do século XXI, porque a previsão é uma pandemia por século, né? Vocês ainda podem, de repente, mudar de século, porque as condições de vida estão melhorando muito, fora o Covid. As condições de vida estão começando melhorando muito e nós temos várias coisas em andamento, né? A gente fica velho porque os telômeros encurtam. Talvez daqui a algum tempo nós consigamos fazer as nossas mitoses sem encurtar os telômeros e a nossa longevidade, a longevidade de vocês vai ser muito maior, tá, pessoal? Então vamos esperar que seja de fato uma pandemia por século, tá? A nossa nós já estamos passando para o século XXI, então não vamos mais ter nenhuma pandemia. Desse mal vocês não vão padecer, né, pessoal?
Um beijão para vocês, falamos semana que vem. Tchau!